Bom, continuando a parte teórica, né, do conteúdo de estudo de retas, nós vamos falar um pouquinho a respeito da propriedade de traço de reta. Que são os traços de reta? Os traços de reta, na verdade, são os pontos em que as retas perfuram os planos de projeção no espaço. Tá? Para localizar um traço de reta, então é necessário analisar o desenho da épora da reta. A representação no espaço não permite encontrar o traço com precisão, né? Nós temos uma ideia de onde está o traço quando nós temos a representação espacial. Porém, nós não conseguimos encontrar com precisão qual é exatamente o ponto em que a reta perfura um dos planos de projeção. Como que nós vamos encontrar esse ponto? Nós temos que analisar quais são os pontos que contêm projeções, pelo menos uma das projeções de valor zero. E sendo uma das projeções de valor zero, por exemplo, o afastamento zero, o que isso significa? Significa que o ponto de projeção zero, né, ele não está nem à esquerda e nem à direita do plano vertical de projeção, né? Nesse exemplo que eu estou dando com o afastamento zero. Então, o ponto da reta que tiver o afastamento zero, pertencente à reta AB, nós vamos avaliar, e tiver o afastamento zero, o que significa? Significa que é nesse ponto que a reta AB está perfurando o plano vertical de projeção, quando o afastamento é zero. Quando a cota é zero, o que significa? Significa que o ponto pertencente à reta AB, ele não está nem acima nem abaixo do plano horizontal de projeção, ou seja, o ponto pertencente à reta B está sobre o plano horizontal de projeção. Portanto, é o local em que essa reta vai perfurar o plano horizontal de projeção. E a localização dos traços de reta é importante para quê? Para a construção de objetos e para a análise de alguns elementos geométricos que estão representados no espaço de representação e que eu possa extrair medidas precisas desses objetos. Então, quanto ao traço de retas paralelas ao plano horizontal de projeção. No caso das retas paralelas ao plano horizontal de projeção, o que acontece? Eu não vou ter traço horizontal. Por quê? Porque essas retas são paralelas ao horizontal de projeção. Portanto, em nenhum momento essas retas vão perfurar o plano horizontal de projeção, elas vão perfurar somente o plano vertical. Então, o que vai acontecer? Essas retas não vão ter nenhum ponto de afastamento zero. Por quê? Porque nesse caso, nenhum ponto de cota zero. Essas retas não vão ter nenhum ponto de cota zero. Por quê? Porque em nenhum caso os pontos vão ter cotas diferentes entre si. Todos os pontos estão equidistantes em relação ao plano horizontal de projeção. Portanto, retas paralelas ao plano horizontal de projeção só vão ter traço vertical. Nesse exemplo aqui, eu estou apresentando o traço de uma reta horizontal, né? Portanto, como que eu descubro o traço de uma reta, né? Seja o traço horizontal ou seja o traço vertical. Nesse exemplo aqui, eu estou descobrindo o traço vertical. Eu vou prolongar a projeção horizontal, meu ponto, até achar o ponto de afastamento zero. Porque o ponto de afastamento zero significa o quê? Significa a localização do meu traço vertical. O local onde a reta AB ela vai perfurar o plano vertical de projeção. Depois que eu achei o ponto de afastamento zero, a partir do prolongamento da sua projeção horizontal, eu vou descobrir qual que é a cota desse ponto. De que forma? Eu vou prolongar a projeção vertical dessa reta e eu vou traçar uma linha auxiliar perpendicular à minha linha de terra, né, que vai representar a projeção ortogonal, né, e vai me dar a distância da abscissa até a cota do meu ponto. Portanto, V1 aqui coincide com V0, né, que aí corresponde à abscissa do ponto V pertencente à reta AB. V1 é o afastamento do ponto V pertencente à reta AB, representada por suas projeções em E por aqui, projeções em azul e em vermelho, e a cota do meu ponto V, que é V2, vai ser obtida a partir do prolongamento da projeção vertical da reta B e da linha de projeção
que sai da abscissa B0 e é perpendicular à linha de terra. Então, nesse ponto aqui, onde a minha seta do mouse está nesse momento, ou seja, nesse ponto aqui está a minha projeção V2. Claro, para descobrir os traços das outras retas, o procedimento não é tão diferente. Vamos pegar o exemplo aqui da reta de topo, né? A reta de topo é bem simples encontrar o traço, por quê? Porque todos os pontos estão situados na mesma abscissa e têm a mesma cota, ou seja, eles são equidistantes em relação ao plano horizontal de projeção. Então, qual que é o ponto de afastamento zero? O ponto de afastamento zero vai ser o ponto que vai ter a abscissa igual a de A0 e a de B0, né? Que são as abscissas respectivamente do ponto A e do ponto B. Seria essa abscissa aqui, ó. A0, que é coincidente, B0, aqui também. A0, coincidente. Então, seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. E aqui também seria, vamos chamar de V0. E também seria V1, porque V1 é o quê? É o valor do meu afastamento, ponto que se refere ao traço, que nesse caso V0 é 0, possui afastamento 0. O meu ponto vai perfurar o plano vertical de projeção, ele está sobre o plano vertical de projeção, portanto, nem à esquerda nem à direita do plano vertical de projeção. E nesse caso aqui, qual que é a cota do meu traço? A mesma cota de todos os pontos da reta de topo. Vai ser esse ponto aqui. Como vocês podem ver, né, nesse caso, o traço vertical da reta de topo é a própria projeção vertical. Bom, e quanto aos demais traços de reta, né? O caso da reta vertical, ele é análogo ao caso da reta de topo, como nós vimos também anteriormente, devido às suas propriedades. Portanto, qual que é o traço da reta vertical nesse caso? A reta vertical vai possuir só traço horizontal, então todas aquelas propriedades que eu apliquei plano vertical na reta de topo, eu vou aplicar para o plano horizontal na reta vertical. Por quê? Porque nesse caso da reta vertical, os afastamentos são iguais, né? Todos os pontos da reta B vão estar ou acima da reta, ou acima do plano π1 ou abaixo do plano π1, né? Vai depender ali do sentido dos afastamentos. E a reta e a projeção vertical é que vai ter a verdadeira grandeza, né? Quando as retas, no caso da reta vertical, o que vai acontecer? Todos os pontos são à direita ou à esquerda do plano vertical de projeção, né? Portanto, todos os pontos são equidistantes em relação ao plano vertical de projeção. Cotas é que variam, né? Todos os pontos estão em cotas diferentes em relação ao plano horizontal, né? Ou seja, eu vou ter pontos mais acima que outros em relação ao plano horizontal de projeção. Tanto caso as retas paralelas ao plano vertical de projeção, só vou ter traço horizontal e vão se aplicar as condições análogas aplicadas à reta de topo no caso anterior. O caso da reta frontal é o caso análogo à reta horizontal. Todos os pontos vão estar ou à direita ou à esquerda, a mesma distância do plano vertical de projeção. Os pontos vão ter mesmo afastamento e isso faz com que a reta seja paralela em relação ao plano vertical de projeção. Se ela é paralela ao plano vertical de projeção, então eu só vou ter traço horizontal, né? A reta frontal só vai perfurar o plano horizontal de projeção. De que forma, né? Eu posso descobrir o traço de maneira similar a como eu descobri o traço horizontal. Tem aqui uma épora e um espaço de representação com a reta frontal representada. Então, para poder descobrir o traço horizontal, em primeiro lugar, eu vou prolongar a minha projeção vertical até encontrar o ponto de cota 0, ponto de projeção H2. Depois eu traço uma linha auxiliar perpendicular à linha de terra. Para quê? Para descobrir qual que é o afastamento do meu ponto H, que seria H1, que vai corresponder ao valor do ponto H. Então, o ponto H ele vai ter que coordenadas. H0, que é uma abscissa que eu não conheço, de valor qualquer. H1, que é um afastamento também de valor qualquer, que eu não conheço, e que nesse caso da reta frontal vai ser o mesmo valor que A1 e B1, esse afastamento. E
H2, que é a cota zero. Tá? Então, dessa forma, eu vou descobrir o traço da reta frontal. E se a reta for paralela aos dois planos de projeção? Esse é um caso que não existe traço. Por quê? Porque em nenhum ponto a reta B ela vai perfurar os planos de projeção, pelo fato de ela ter projeções equidistantes em relação aos dois planos de projeção. Não necessariamente os mesmos valores para projeção vertical e horizontal, porém todos os pontos vão ter a mesma projeção vertical e todos os pontos vão ter a mesma projeção horizontal, que vai variar nas retas fronto-horizontal, são somente as abscissas. E no caso das retas oblíquas em ambos os planos de projeção, esse é o caso em que as retas vão perfurar os planos de projeção em dois pontos. Que forma? Você tem que prolongar as duas projeções para poder descobrir quais são os pontos de afastamento zero e quais são os pontos de cota zero. Vamos tomar o exemplo aqui da reta qualquer. No caso da reta qualquer, nós temos um modelo. Então, no caso da reta qualquer, como que nós vamos descobrir seu traço? Nós vamos prolongar a projeção horizontal e dessa forma nós vamos descobrir qual que é a cota do ponto de afastamento zero. Para quê? Para descobrir qual que é o local em que a reta qualquer B ela vai perfurar o plano vertical de projeção, que é o ponto de afastamento zero. Como que nós vamos descobrir o que é a cota do ponto V? Essa parte normalmente os alunos se perdem bastante, então vou destacar bem que nós descobrimos o ponto de cota V. Nós vamos prolongar a projeção vertical da reta AB e nós vamos traçar uma linha auxiliar que passa pelo afastamento zero e que corte essa projeção prolongada. Portanto, o meu traço vertical está ali onde está marcado o X, o prolongamento. Então, aqui está o meu traço vertical. Reparem que esse ponto em que essa reta qualquer do exemplo ela está perfurando o plano vertical de projeção, ele tem uma cota negativa, ou seja, essa reta qualquer ela está perfurando o plano vertical de projeção no seu semiplano inferior. Então, é importante destacar que às vezes o traço ele se localiza numa projeção negativa. Isso às vezes confunde muito os alunos. E no caso, ponto de cota zero, Qual que é o ponto de cota zero? Não sei se vocês repararam, mas quando nós prolongamos a projeção vertical, nós acabamos descobrindo qual que é o local de cota zero, que seria o local ponto H2. E consequentemente, nós descobrimos o nosso H0, que é a abscissa do ponto que vai perfurar o plano horizontal de projeção. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar a linha de projeção até essa linha de projeção cortar o prolongamento da minha projeção horizontal, ou seja, é nesse ponto que está o X magenta. Então, nesse ponto se localiza o afastamento do meu traço horizontal. Nesse exemplo aqui, especificamente nesse exemplo, os traços horizontal e vertical estão muito próximos, mas nem sempre vai ser assim, tá, gente? É importante destacar essa informação. Nesse exemplo em particular, os traços estão muito próximos. Então, aqui fizemos um exemplo com reta com dois traços. Nesse caso aqui, é importante destacar, o afastamento é positivo, Por quê? Porque o afastamento se encontra para baixo da linha de terra, ele é positivo para baixo. Lembrem do movimento de rotação do plano horizontal de projeção, poder formar a épora, ou seja, do rebatimento do plano horizontal de projeção sobre o vertical. Ainda sobre as retas oblíquas, nós temos o caso das retas de perfil. Esse é um caso que nós vamos tratar em particular no próximo vídeo teórico. Por quê? Porque para se obter o traço da reta de perfil, se vocês forem reparar ali no desenho da épora, vocês conseguem ver claramente quais são os pontos em que a reta de perfil perfura os planos horizontal e vertical de projeção apenas olhando para a épora? Nós só vamos responder essa pergunta no próximo vídeo.